Bom dia mais animado para pegar fogo nessa terça-feira. Bom dia, Jaci. Bom dia. Bom dia para quem está nos ouvindo. Eu não sei desse bom dia dela, vou tentar, vou treinar. A gente tem que treinar pro dia nascer feliz, pro dia ser maravilhoso. Então, muito bom dia para quem está nos ouvindo pelo site, pelas lives, Instagram 95 FM Curitiba, no Facebook Cláudia Queiroz Jornalista. Participe hoje aqui com a gente, 92589895. A gente vai continuar fazendo aquele DR saudável, DR com o doutor aqui. A gente vai continuar falando sobre relacionamento, porque ontem o programa teve bastante audiência, o pessoal gostou bastante. E em seguida, logo depois que acabou o nosso programa, eu recebi algumas mensagens de algumas pessoas. Eu não sei por que o pessoal não participa tanto aqui. Tipo, podem ligar para cá, vocês podem participar durante a programação, daí eu leio e já pergunto. Pode ser mais legal até. Algumas mães se queixando, querendo uma folga da família. Esposa querendo que o marido se hospede num hotel. Olha a situação, como é que tá essa quarentena. Casais com data pré-datada para se separar, gente. E pessoas agradecendo também, né? Que até pessoas estão agradecendo revendo a também. relação. A gente tem ajudado muita gente a pensar diferente, que também é uma proposta do Superconsciência. É o nosso objetivo, aprender a pensar, todos nós, eu, você, todos nós. Se a gente pensar antes, a gente sofre menos, gente. É assim que funciona. E a gente não vai desistir. Hoje a gente vai continuar com esse tema sobre como que a gente vai superar essa quarentena com as adversidades, com as dificuldades, com as crises que vierem e ficar forte com elas. Essa é a parte mais legal. A gente está com algumas pessoas aqui nos assistindo na live do Face, que eu até posso citar os nomes aqui, já para começando a dar bom dia. Ela sempre se bate para achar os nomes ali, mas tudo bem. Eu adoro tirar sarro. Agora eu pergunto assim, de um DR. qual quarentena? Tem alguma quarentena acontecendo? O que eu quero falar sobre isso, gente? Nós estamos em quarentena, sim, mas é só uma mudança no aspecto da vida. Né? Quer dizer, não muda nada. Você está aí nos ouvindo, a vida vai passando. Nós precisamos estar acostumados a mudanças de fatos, né? de sistemas, de crises. E ciclos, isso ajuda né? muito. São ciclos na vida para a gente aproveitar. Já falamos aqui muito sobre crises. Né? Quando eu quis dizer que quarentena, eu quero dizer, vamos parar de sofrer com ela. A gente às vezes tem um apeguinho com esse sofrimento, reclama aqui, reclama ali, isso da audiência também, né? A gente liga pra amiga, chora com não sei o que. Mas, gente, deu, né? Então, um bom dia aqui pro Paulo Manducelli, que está nos assistindo, pro Valdeci Aloísio. Inclusive, eu recebi um vídeo que eu vou comentar depois, lá na frente, que tem muito a ver com aquilo que a gente está conversando hoje. Um dos males da humanidade é querer que o outro atenda às nossas expectativas. Vocês já pensaram nisso? Você já pensou nisso? Que muitas vezes eu quero que ele faça algo que eu não contei pra ele que eu quero, mas eu quero aquela surpresa. E eu fico chateada quando isso não acontece. Você já viveu isso, ouvinte? Então eu vou contar pra vocês uma coisa, vou abrir meu coração. 2 anos atrás, esse mocinho aqui não me deu presente de Dia das Mães. E eu lá naquela expectativa, né? Filhinha pequenininha, 1 ano e meio, eu querendo aquele presente, mas não teve nada, foi um dia normal, um dia de calendário comum, como se não fosse uma das datas mais importantes da face da Terra, né? Ela não é minha mãe? Afinal de contas, né? Natal, Dia das Mães, são dias que a gente gosta de um chameguinho a mais, que a gente gosta de se sentir mais importante, aquele dia que parece que a gente tá com uma capa de heroína. E não teve presente, eu fiquei triste. No dia seguinte, a babá da minha filha, na época, ela perguntou o que eu tinha ganho. Eu falei, nada, né? Isso não é uma linguagem de amor dele, é minha linguagem, mas não é dele. Eu gosto de dar e de receber presente. Mas você estava triste porque não conhecia essas linguagens ainda. Deixa eu falar. Tá bom. E aí, ela pegou o pezinho da neném, carimbou num papel e fez um cartão pra mim. Aliviou, era o dia seguinte, tá bom, né? Remediado está, aquilo que não tem remédio e tudo mais. No ano seguinte, ele até comprou, mas assim, sabe quando comprar qualquer coisa? Eu falei, não, hoje isso não pode ser assim. Esse ano, eu peguei o cartão de crédito dele e comprei meu presente Dia das Mães. E aí, sabe o que aconteceu? Eu fiquei feliz, ele ficou feliz, a filhinha ficou feliz, porque me deu alguma coisa super legal pra gente poder brincar. E não gerou nenhum tipo de
de mal entendido, dessa situação assim, de eu esperar algo que ele não vai me dar, de repente para ele, às vezes é um incômodo ter que sair e escolher, será que ela vai gostar, será que não vai gostar? E assim, não é muito dele. Então, a gente se respeitando e a gente entendendo as linguagens uns dos outros, a gente não gera essa expectativa, não gera frustração e previne mágoas, né? Agora, você que está ouvindo, já percebeu que terminou na linguagem do amor dela? É interessante isso. O fato aqui não é que eu me sinta mal para sair ou qualquer coisa assim. Não faz parte da minha construção mental, não fazia parte da minha construção mental determinadas datas dar presente. Isto é, as linguagens do amor, elas existem, fazem parte sim, ninguém vê maldade nisso. Aí entra o aspecto da expectativa que ela vem comentando. Você tem uma expectativa que teu marido, que tua esposa haja de uma maneira e ele não age. E não há nenhuma falta de amor, nenhum problema. Acho como se as pessoas tivessem a mesma verdade. Como se você precisasse estar dentro da cabeça dele. Então é importante entender que ter esse diagnóstico é fundamental. Então, aí, por exemplo, no meu caso, eu ainda faço campanha. Eu coloco bilhete por tudo, não esqueço meu presente, não esqueço meu presente, não esqueço meu presente. Tipo campanha da Calóide antigamente, sabe? Mas isso não acende essa luz aqui na cabecinha dele. Por quê? Porque uma construção mental não é do dia para a noite que você muda. Ela precisa de ajuda. E o teu parceiro, o teu companheiro, o amor da tua vida, precisa ajudar. E é aí que nós estamos tentando chegar nesse momento, que não precisa briga. A conversa, o diálogo, e quando eu falo que nós vamos cobrir todas as necessidades do outro, é instintivamente você colocar dentro do teu instinto, isto é, você escrever dentro do teu inconsciente e passa a fazer parte. Isto é, se é importante para ela, eu não vou fazer um esforço, talvez até a primeira vez, a segunda, você faça um esforço, mas vá atrás, tenta fazer. Agora, seria legal se ela também entendesse das minhas linguagens, né? Então, o que nós queremos dizer Joga na rede, bem. Aprenda Conta a aqui, todo mundo quer saber. Aprenda a linguagem do outro e viva essa linguagem. Por exemplo, então vamos falar, existe um livro que você pode ler e conhecer bem, que chama-se As 5 Linguagens do Amor. Como eu não sabia que íamos falar disso, eu não recordo o autor agora. E nessas linguagens, você tem contato físico, por exemplo. Tem pessoas que não estão acostumadas, não gostam de contato físico. E se você não dá esse contato físico ou não recebe, vice-versa, enfim, de acordo com a tua linguagem, você não se sente amado. Isso não quer dizer que você não é amado. Então, isso é muito importante, porque entra naquelas brigas e naquelas dificuldades que o outro não se sente amado e gera dor. Gera dificuldade na relação e não tem nada. É simplesmente uma falta de diálogo e conhecimento. Então, contato gera físico. distanciamento. Elogio e afirmação, quer dizer, você elogiar o outro, você afirmar o outro, como eu elogio a minha esposa aqui do meu lado, sempre pelo trabalho que ela faz, pelas coisas que ela faz. Então, você procurar aprender todas as linguagens. Então, qualidade de tempo também. Pessoas que não sabem, chegam em casa, querem descansar, se jogam e não querem saber. E o outro companheiro quer ter uma qualidade de tempo maior. Também é importante. Formas de servir, isto é, um servir ao outro. Isso é uma atitude que você tem que colocar no teu coração todos os dias, aliás, todas, né? E por último, dar e receber presentes. Essas são as 5 linguagens do amor que estão nesse livro, talvez existam mais. O fato é, se você está incomodado, não fique chateado, não fique triste, pergunte, converse, coloque em pauta na discussão, na conversa da família, para poder construir esse amor cada vez mais forte, cada vez mais sólido. É, porque isso tudo também, assim, é um autoconhecimento, você saber por que de repente alguma coisa está te incomodando, o que você gostaria que você não tem, né? E não são só 5 linguagens do amor, são de compreensão, de auto-entendimento também. Então, por exemplo, muitas vezes é o jeito que a gente de repente deixou de olhar, de conversar, de almoçar ou jantar sem o telefone. Que isso também, às vezes, é importante para você sentir que a pessoa está íntegra ali, que ela está 100% ali. Íntegra, que eu digo, de integralidade, de totalidade. Um momento em família, existem momentos que são de casal, momento com a filhinha, momento meu sozinho, momento dele sozinho, ok. Momento dele com ela, né, com a filhinha, não importa, mas existem momentos de refeição que são sagrados, que são importantes para poder ter troca, para poder ter aquela conversinha de família que lá na frente a gente vai sentir saudades. Fato para deixar claro aqui é o que ela começou falando da expectativa. Cada um de nós vive uma realidade
cresceu dentro de uma maneira de pensar. E quando você convive com outro, e olha, nós estamos falando aqui sobre casais, mas serve para qualquer relação. Relação de amizade, pais e filhos, amigos, relações no trabalho. Nós estamos falando sobre como as pessoas funcionam. Então vamos voltar para o casal. Você tem alguma coisa te incomodando? Agora veja bem, nós colocamos aqui 5 fatores que podem ser conhecidos, mas de repente tem algo te incomodando e você não sabe o que é. Tenta trocar, tenta conversar com o marido. Agora, lembra onde que nós colocamos, peça ajuda para um terapeuta? Claro que não é qualquer coisinha que você vai ligar para um terapeuta, bater na porta de um terapeuta. Porém, se você não consegue resolver, não perca tempo sofrendo. Vocês não começaram a relação... Responda para mim, você começou essa relação de casal para ser infeliz? Você começou uma relação para destruir essa relação ao longo do tempo? E por que as relações vão destruindo? Porque as pessoas não pisam no freio. As pessoas não sabem tabular à medida do momento que chega o problema. Então vão acumulando problemas ao longo da vida. Eu vejo pessoas que me contam, pacientes no meu consultório, doutor, eu me divorciei, eu me separei. Eu falei, mas não tem volta, olha a possibilidade. Não, doutor, não dá mais, com essa pessoa não dá mais. Essa pessoa que não dá mais era a pessoa amada lá no primeiro dia. Então essa relação foi sendo destruída ao longo do tempo porque vocês não pararam para pensar. E os filhos imploram para que os pais sejam adultos e parem para pensar. Então, se nós falamos na linguagem do amor, existem muitas outras coisas que nós não conseguimos detectar. Se você não conseguiu, peça ajuda. Coragem, peça ajuda. Tô lembrando do refrãozinho de uma música que fala assim: declare guerra quem finge te amar, declare guerra. Aí a gente não pensa e fica repetindo isso e declara guerra de fato quando alguma coisa acontece, porque ele não atendeu aquela minha expectativa. Sabe por que a gente declara guerra? Porque a gente não vê saída. Um gato acuado num canto, ele vai reagir. E o ser humano, ele é treinado dentro do inconsciente dele a reagir a qualquer situação de risco, isto é, quando a minha esposa não recebeu o presente que ela tinha expectativa de receber, porque na cabeça dela ela tinha certeza que estava na minha cabeça, ela ficou triste. E aí tem pessoas que ficam tristes, tem pessoas que ficam com raiva, tem pessoas que ficam... Enfim, tem uma série de emoções que rodam imediatamente no nosso cérebro primitivo. Isto é primitivo. Nós precisamos trazer para o cérebro racional. Sabe aquela fala que diz assim, conta até 10? Para quê? Para você tentar pensar, para você tentar trazer para o racional. Como nós somos seres adultos e vamos sentar no cockpit da nossa superconsciência, nós vamos começar a pensar. Isso não impede que eu não fique triste com a minha esposa com alguma coisa. Só que hoje, quando eu fico triste e magoado, eu olho para mim. Nós temos uma mania tremenda de falar, olha o outro, é você que fez, é você que conta. Gente, são realidades diferentes e é muito importante entender. Nós somos pessoas que simplesmente somos diferentes, portanto precisamos saber que existem diferentes verdades. Essas verdades foram construídas por cada um e reconhecer principalmente que a verdade do outro só é diferente, não é uma agressão. E se são pessoas que se amam, dificilmente uma fala, um movimento, uma posição ou usar um telefone num momento indivíduo é uma agressão. Muitas vezes é um ato falho, isto é, você precisa adotar um papel ativo nessa relação. Colocar o teu cérebro para trabalhar, e essa é a função da superconsciência, e por isso que nós estamos aqui, para provocar o pensamento cada vez mais. Exatamente. Então, quando a gente vai afinando essa linguagem do amor, quando a gente vai se conhecendo, quando a gente vai trazendo para uma conversa doce, amigável, né, no cotidiano, nessas conversas de almoço mesmo, que a gente pode dizer assim, ai, amor, eu queria isso. Porque quando a gente traz... Eu falei de um exemplo meu que parece uma abobrinha, assim, mas para mim, virar um calendário não é algo banal. Tanto o Dia das Mães, quanto o Réveillon, quanto o Dia dos Namorados, aliás, Dia dos Namorados, faltam poucas semanas, né? 12 de junho, não esqueça. Eu não sou teu namorado, sou teu marido. Né? Então, assim, datas comemorativas são só desculpas para a gente poder fazer festa. E isso traz um tempero diferente para a nossa vida, né? Lá em casa a gente tem um hábito de enfeitar um canto da casa, da sala, porque com criança pequena, assim, tudo vira motivo de festa, de mural, de foto, de bilhetinho, de balão, porque tudo é festa. Eu quero que ela comemore a vida, que ela comemore muitas coisas, com ou sem motivo. Eu vou aprender, estou no caminho.
Então, a gente vai... Eu sou novo ainda. A gente vai continuar. Agora, você que está nos ouvindo, qual que é a tua receitinha de superação? Conta pra mim. Eu guardo o segredo, eu guardo o sigilo da fonte, eu só conto o milagre. Né? Mas conta aqui pra gente, né? Afinal de contas, quem nunca passou por uma crise e tanta gente está sofrendo de verdade nesse período por causa do excesso da convivência, da falta de liberdade, a privacidade que muitas vezes fica afetada durante esse período de tudo junto e misturado. Sabe que nós temos muitas situações de defesa. Como nós não paramos para pensar, nós nos defendemos, como eu acabei de falar, de uma maneira primitiva, rápida, imediata, automática. E uma das preparações que nós temos dentro do coração é simplesmente quando somos afrontados no sentido de algo que não está de acordo com o que a gente fala, não, tem que resolver. E de repente você escuta que tem que resolver e fala, não, eu não tenho nada a ver com isso, eu estou fazendo tudo certo. Né? E, poxa, não para nem para pensar na realidade do outro. Outros dizem para mim assim, não, eu não posso fazer nada, quer saber? Eu até tento fazer alguma coisa, mas não posso. Sabe por quê, doutor Jaci? Porque a culpa é dele, a culpa é dela. E as culpas são jogadas no colo do outro, sendo que sempre é o casal. Daí você que está me ouvindo fala assim, não, mas olha, ele fez isso, aquilo. Gente, ninguém faz nada de graça. Existe uma construção numa relação e uma construção numa vida. E olha, é tão importante um casamento, não precisa estar casado, uma relação de amor, até um namoro, conhecidos, ou como eu falei há pouco, qualquer padrão de relação, são tão importantes que se eu não parar para... Imagina sócios. Vamos colocar aqui pessoas que são sócios de uma empresa, tiveram um sonho em comum, um sonho de construir um futuro, um ganho financeiro razoável, começam a ter dificuldades e um esqueceu de perguntar para o outro coisas importantes, tanto que existe um contrato, que é colocado no contrato um acordo. Ah, mas mesmo assim dá problema, então imagine como funciona. Agora, imagine um contrato que é pensado por advogados, etc. Imagine um casamento que não é pensado. Simplesmente foi aquela paixão louca que aproximou duas pessoas diferentes. Agora, lembre-se sempre, diferença soma. Exatamente. Então, e a gente vai continuar falando sobre culpa, sobre diferenças e tudo mais no próximo bloco, porque a gente vai comentar e vai conversar sobre essa ajuda, sobre essa vontade de ajudar o próximo. Não sai daí, tem uma entrevistada que está fazendo um trabalho muito bacana na área terapêutica. Estamos de volta com o nosso Super Consciência. Eu vou dar um bom dia aqui para algumas pessoas muito especiais que estão nos acompanhando pela live, no live do Face. Então, o Antônio Francisco dos Santos, Fátima Basilva está em Florianópolis, Alisson Diniz, Armando Paes, Walter César dos Santos, Mário Celso Cunha, André Juliano Moreira, Fernando Santos, Márcio Yoshida, Renata Queiroz, que está em Birigui. Gente, olha só, nossa audiência espalhando pelo Brasil. E às vezes tem gente que está, inclusive, fora do Brasil. É importante a gente tocar o coração de todo mundo. E como é da natureza humana querer ajudar, quem não ficou tocado quando a gente falou sobre os mendigos que estão passando fome, sobre a questão de levar um banho, de ajudar com algum lanche? Todo mundo quer fazer algo por alguém e não sabe como. Isso é da natureza humana. E uma das nossas missões aqui dentro desse programa de rádio é trazer na Superconsciência um estímulo para você pensar diferente. Só para de repente você pensar assim, poxa vida, será que eu estou certo agindo assim? Será que não podia fazer diferente? Será que de repente fazendo assim eu não estou machucando alguém? Será que de repente eu não estou sendo injusta? Porque não existe justiça numa relação, existe um bom senso. Será que não está se auto-sabotando? Né? Então, muitas vezes você acaba se impedindo de avançar numa relação ou de estreitar essa relação, seja com o marido, seja com o filho, seja com amigos. Quer dizer, tantos problemas, tantas picuinhas que a gente acaba botando uma lupa e que ficam bem maiores. Né? Deixa eu complementar. O jogo de poder é sabotagem, sim. Porque você quer dar certo, você quer fazer acontecer e começa um jogo de poder por medo, medo da perda, medo do abandono, medo daquilo que você tem no teu coração de perder a tua verdade e a tua maneira de ver o mundo. E quando a gente casa, a gente quer construir algo a mais. O casamento é a nossa segunda escola, a família lá atrás foi a primeira grande escola. O casamento é onde nós nos ajudamos a crescer e atingirmos os dois o topo cada vez mais. Exatamente. Então, eu fiquei de contar para vocês que tem uma psicóloga muito especial que já está nos ouvindo, é a Fabíola Guimarães. Bom dia, Fabíola.
Oi, Cláudia, bom dia. Bom dia, Jaci. Bom dia, Fabiola. A Fabíola teve uma ideia muito legal. Dentro desse coração gigante dela, ela quer trazer a terapia mais próxima das pessoas, gratuitamente, tirando dúvidas online. Então essa é a maneira que ela tem de usar um talento dela para ajudar um pouquinho a aliviar esses problemas de discussões, de brigas, de mal entendidos. É isso, Fabíola? É isso, Cláudia. Acho que a gente pode pensar o seguinte, nesse momento, tem muita gente se voltando um pouquinho mais para dentro, para o autoconhecimento, a solidariedade está muito em evidência, as pessoas querem ajudar os outros, né? Então, você pode ajudar de várias maneiras, né? Comprando um alimento, fazendo a refeição e doando para alguém que não tem o que comer. Agora está mais frio e aqui em Curitiba está bastante frio de madrugada, né? Então tem aquele agasalho que você não usa mais, um cobertor. Tem tanta gente que não tem casa para ir, né? A gente está dentro de casa, protegido, e quanta gente está na rua sem agasalho, sem comida. E também tem muita gente sem emprego, que perdeu emprego, que perdeu renda. Então, às vezes você dá um alimento, uma cesta básica, puxa, eu estou sem dinheiro agora para poder doar uma cesta básica. Mas a gente pode utilizar um talento que a gente tem, algo que a gente faz bem. Por exemplo, eu cozinho super bem, eu vou lá e faço com carinho essa alimentação para as pessoas que estão na minha casa. Ou às vezes para um vizinho idoso, para o porteiro do prédio, ou para uma pessoa desconhecida na rua. Às vezes a gente tem que começar a pensar assim, que a gente pode fazer diferença no mundo. Cláudia, Jaci, vocês podem me interromper, tá? Porque como a gente está por telefone, eu não sei se vocês estão querendo perguntar. Não, é que eu gostei da ideia. Né? Eu gostei da ideia que você deu do agasalho emocional. Ai, muito melhor. Esse agasalho emocional, que assim, a gente e vem falando... A gente não faz isso com a pessoa de casa, né? Exatamente, sim. Quer dizer, a gente pode fazer com quem está perto, com quem está longe, mas a gente tem que aprender a enxergar o outro. Agora, no momento em que a gente vem passando por descobertas, por mais introspecção e muitas vezes por problemas de relacionamento, a gente precisa de uma ajuda e não sabe pedir. Então, quando a gente tem um canal aberto para tirar dúvidas de estou fazendo errado, o que está acontecendo, por exemplo, essa mágoa, no bloco anterior eu falei de expectativa e de repente isso pode ser uma sementinha de mágoa que vira um ressentimento e que depois fica com aquela provocação, com aquela, sabe, uma coisa estendida numa briga de casal. Acontece muito disso. Eu estava ouvindo vocês conversando e pensei assim, ó, que as pessoas têm que ter em mente o seguinte, que o outro é outro indivíduo que vem de outra família, que tem outras crenças, outros costumes, e que não vai satisfazer todas as nossas expectativas, as nossas faltas. E a gente tem que ter consciência disso. E maturidade é isso. Isso é ser adulto. Porque ser adulto, porque senão fica aquela criança birrenta no supermercado, só que é um... Me dá o cartão para comprar presente. Mas você sabe, Jaci, que dar presentes, na maioria das culturas, é sinônimo de demonstração de amor. Olha, toma! Tanto é que na cerimônia de casamento, essa questão do dar e receber, né? Na cerimônia de casamento, a gente não fala assim, ó, receba essa aliança em sinal do meu amor. Já começa por aí. Recebo, exatamente, né? E outra coisa que eu acho que quem não entende a linguagem do amor esquece, é que toda vez que a gente olha para aquele presente que a gente ganhou, a gente ganha de novo na nossa cabeça e no nosso coração, porque tem uma lembrança, tem uma memória afetiva. Então a gente revive a emoção daquele presente. Então é estratégico, é quase que um marketing, né? Dê presente e ganhe várias vezes durante o ano, enquanto ele estiver vivo, né?
né? Uhum. A lembrança de que aquilo trouxe algo positivo para a vida dessa pessoa que ganhou o presente. É que não precisa ser um presente numa data específica, pode ser até qualquer dia, que deu vontade, você compra. E eu já falei isso até em um programa. Você dá uma caixa de fósforo, você Eu dá não vou gostar da uma caixa de florzinha, você dá. Sim, mas você dá uma florzinha, você dá alguma coisa importante, mas veja, importa. E precisa ser comprado, né? Se eu receber uma caixa de fósforo da minha filha, eu vou ficar muito feliz. Isso que eu quero dizer, depende do sentido que a gente dá naquele momento. Então, esses que são os aspectos e essa soma de verdades. Agora, esse agasalho emocional que você está oferecendo, isto é, eu estou com uma dor, você que está em casa está com uma dor e não tem a quem pedir, agora você tem. Então, como é que você está fazendo esse trabalho? Então, até não terminei de concluir essa pergunta, e só queria falar uma coisa, assim, nessa questão dos presentes. Tem uma gaveta lá na casa da minha mãe, que tem desenho da gente de criança, cartãozinho do tempo de adolescente meu e do meu irmão. Às vezes uma flor que a gente deu, minha mãe guardou ali uma peça lá. Então ela falou, quando eu morrer, vocês abrem essa gaveta aqui que vocês vão se surpreender de coisas que vocês vão achar aqui. E eu imagino que deve ter bilhetinho, tem um monte de coisa de demonstração de carinho que ela foi guardando lá. E olha como o presente é duplo sentido, quer dizer, tanto o significado do que vocês deram e o significado de que ela ter guardado. Esse é o presente que ela está dando de volta para vocês. Né? Exatamente. Pois é, e olha só. Ai, meu Deus do céu. Eu quero pensar nisso para não chorar. É emocionante. Então, é assim, ó, como eu sou jornalista e também sou psicóloga, e pensei em unir essas duas profissões para ajudar, e nem que seja uma pessoa, porque eu não tenho seguidores no Instagram, Jaci, Cláudia, não sou nenhuma pessoa famosa, não tenho tantos seguidores assim, mas eu pensei, puxa, do jeito que eu ajudo os meus pacientes, e quando a gente fala alguma coisa, às vezes a pessoa, puxa, muito obrigada, você está me ajudando, como você me fez refletir sobre isso, e fez eu mudar a minha visão sobre esse determinado assunto. Eu pensei, puxa, se eu conseguir ajudar mais uma pessoa por aí, eu estou feliz. Então eu pensei, bom, já que eu sou jornalista, eu vou começar a entrevistar terapeutas para que eles, junto comigo, possam fazer com que as pessoas também, a partir de perguntas, se questionem sobre como estão levando a vida, o que é essencial, o que é importante. Né? Esse momento faz a gente pensar muito sobre isso. Né? Você abre o armário de roupa, você fica pensando, para que eu tenho tanta roupa se eu não estou nem saindo de casa? Talvez, depois que tudo isso acabar, a gente tenha uma outra relação até com o consumo das coisas, e não precisa ser tanto assim. Então, se a gente se autoconhecer, a gente vai sair dessa quarentena muito melhor do que entrou. Essa é uma das grandes funções da crise, quando nós falamos de crise em outro momento, que é trazer todos nós de volta para uma realidade. A gente acaba vivendo numa ilusão, quando você está comprando coisas a mais do que não precisa, vivendo coisas que não precisa, fazendo viagens que não precisavam, isso é tendo acúmulos de gastos desnecessários. E trazer de novo para a realidade é muito bom. Exatamente. E é tão bom poder aprender a viver com menos, né? Agora, é essencial. Fabiola. E daí a gente fica nesse compra-compra, só um pouquinho, Cláudia, e não dá atenção que precisava para a mulher, para o marido, para os filhos, não é? É verdade. Porque tem que trabalhar muito mais, que gasta muito mais. A gente tá nesse programa de hoje também falando muito sobre as questões de relação, porque tem o olhar lá fora, tem o olhar das necessidades, tem os excessos que você bem estava falando, mas também tem dilemas, problemas que as pessoas estão enfrentando, e você nesses atendimentos online que você vem fazendo, né, não só nesse canal que você vai depois deixar pra gente o endereço para que as pessoas possam participar, de repente participar de uma conversa tua com o terapeuta e mandar pergunta, para que elas respondam ou se inspirem em outras maneiras de agir, mas
Nesses atendimentos que você vem falando online, você vem percebendo que a quarentena está interferindo na natureza da relação? Ah, com certeza. Tanto para o bem quanto para o mal. A gente fala muito para o mal, mas também estou vendo para o bem. Assim, ó, eu tenho visto cada vez mais as pessoas buscando ajuda, principalmente na questão da relação de casal, os casais procurando ajuda, porque querem melhorar o relacionamento. É que nem carro que dá um problema ali, se a gente não é mecânico, não sabe lidar, você tem que levar para o mecânico ver. Para o A especialista. relação de casal não está dando certo, não está dando certo, eu estou sofrendo, eu tenho que pedir ajuda. E são pessoas que se amam, que estão sofrendo, não merecem manter assim. Pois é, e daí você conversa com um, conversa com o outro, você vê que tem amor. Eu sempre gosto de fazer uma analogia para os meus pacientes, que a base do relacionamento tem que ser o amor e o respeito. E daí eu sempre falo assim, tipo, o casamento é um bolo, que é feito de 6 fatias, que são as seguintes: parceria, tolerância, compaixão para com o outro, confiança e ter projetos juntos. Às vezes, no meu consultório eu vejo assim, vocês têm tudo isso e às vezes não tem nada disso, nenhum dessas 6 fatias. É triste, e daí a gente tem que ir construindo, porque ou se perdeu pelo caminho, ou porque às vezes algumas coisas nunca tiveram. Projetos juntos, às vezes tem filho, mas cada um quer impor a sua vontade na criação dos filhos. Não tem uma negociação. Nesse momento de quarentena, eu acredito que a primeira palavra que tem que estar, a palavra de ordem nesse momento, para todo mundo que está ouvindo aí, ó, é parceria. É parceria nas tarefas domésticas. Então, um lava, o outro seca a louça, um cozinha, o outro lava a louça, um limpa a casa, o outro limpa o banheiro. Eu não sei como vocês dois estão fazendo lá, mas aqui em casa, eu descobri, por exemplo, que limpar o vidro do box demora muito mais que limpar o banheiro inteiro. Porque o meu marido foi limpar o banheiro, eu resolvi limpar o vidro do box. Meu Deus do céu. Não, a gente vai descobrindo. Se vocês tiverem uma dica, que produto que limpa o vidro do box? Vidrex, bem, rapidinho. Quer uma solução? Bota teu marido para limpar o vidro do box e é rapidinho. Não, mas o Vidrex resolve. Mulher é muito detalhista, é só inverter. A gente procura um monte de detalhezinhos, né, dentro de uma situação como essa. A gente às vezes fica procurando o canto do canto do canto para limpar também. Mas também é muito legal poder fazer isso junto. Fica fazendo as coisas juntos e vai vendo também a diferença. Por exemplo, uma coisa que é bem bacana de falar, que eu vejo assim no relacionamento de casal, é a questão da criação do filho. A mãe se acha autoridade. Então, ela que sabe como que dá banho, ela que sabe qual a roupa que tem que pôr na criança, ela que sabe a comida do jeitinho que a criança quer, tal. Então, ela manda em tudo. O pai vai fazer essas mesmas tarefas e, por sorte da criança, faz tudo diferente. Então, em vez de dar o banho do jeito que a mãe quer, dá de outro jeito, lava o cabelo, às vezes, do jeito que a mãe fala assim, puxa, mas ele lavou e tem que lavar tudo de novo. Sabe o que a gente está ensinando para o filho da gente quando a mãe faz de um jeito e o pai faz de outro? Resiliência. Olha que legal, hoje você pode dar banho na Gabi. Ó, hoje ele pode escolher a roupa. Você lava o banheiro. Né? Né? A gente vai trocar de papéis hoje, né? É legal a gente deixar o outro fazer. E enxergar um jeito diferente, porque para a criança, por exemplo, a nossa filha, ela é muito metódica. Se não faz daquele jeito que a gente está acostumando ela, né, dentro de um sistema, de uma mecânica, às vezes ela fala, não é assim.
E talvez seja um super treino, se ela tiver uma outra visão. Tô falando sério, hoje o banho é teu. Porque ela já está construindo. Porque ela está construindo uma Uma mentalidade. E vai mentalidade ser muito como deve legal a ser. gente mudar isso daí, sabe? E de repente mostrar para ela alguma outra coisa. Mas a informação maior aqui que a gente passa para as pessoas é que são duas pessoas numa proposta. Na proposta de um casamento, do cuidar de uma casa, do cuidar dos filhos, do cuidar do fora de casa, de receber dinheiro de fora, de como fazer o gasto. Quer dizer, a resolução de problemas também deve ser conjunta. E não simplesmente, como você falou, e corretamente, que a mulher cuida da criança, o homem faz outras coisas. Claro que acabam existindo tarefas predominantes de um lado e do outro. Até para facilitar a prática Mas do dia a dia. saber que mesmo que eu esteja sentado no sofá enquanto você dá banho à nossa filha, eu estou ali. Então o marido tem que ter essa consciência, a mulher também. E aí você está realmente num casamento. Tem muitas pessoas que ficam anos casadas, comemoram 50 anos de casado e nunca foram casados. Isso é muito triste. Eu acho que a quarentena, Fabiola, ela está fazendo com que a nossa raiz se aprofunde um pouco mais. A raiz da relação, porque dividir tarefas e essa convivência um pouco mais intensa, isso também faz com que a necessidade de manter um pé no chão e de fazer com que essa raiz se encorpe, ela é maior. Isso está acontecendo em muitas casas também. Sabe um exercício que eu acho interessante aí para as pessoas que estão passando por dificuldade no relacionamento que podem fazer? Seguinte, faz uma lista com todas as reclamações do que você acha que tem que melhorar na relação de casal. Na relação. E depois faz uma lista com o que você acha que você tem que melhorar. E veja qual lista maior, por onde você pode começar. Pega uma característica tua que você quer melhorar, porque todo mundo tem coisa para melhorar. O que eu vejo assim nos casais, e até o Jacir falou no começo do programa, é apontar o dedo para o outro, né? Mas porque ele não fez, ela não é assim, então se ela não faz o que eu tenho que fazer, ele não melhorou, eu também não vou melhorar. Pega uma característica dessas que você escreveu na lista e trabalha ela. Tenta ter consciência de que momentos que, por exemplo, eu sou impulsivo, falei coisas que eu não queria falar, e vai trabalhando isso. Porque para a gente fazer a mudança do jeito que a gente tem que ter consciência de que a gente é desse jeito, e daí vai fazendo pequenas aprendizagens. Vai fazendo as modificações, isso aí. Por isso a superconsciência que a gente tanto fala. É você criar o desejo da mudança e da melhoria de ser feliz. Tem muita gente nesse momento que está pensando assim, eu vou me separar. Terminando isso aqui, eu vou me separar. Mas eu queria que você refletisse um pouquinho. Você aí que está pensando assim, puxa, não dá mais certo. Volta um pouquinho no tempo, dá uma parada agora. Se você estiver lavando louça, escutando aqui a gente, ou está fazendo outra coisa, para um pouquinho. Fecha os olhos, volta no tempo e traz aí à sua memória o primeiro momento que você conheceu o seu marido, a sua esposa. Você o momento que vocês se apaixonaram. Dessa maneira você traz a emoção que sentiu lá atrás e vai ver que não precisa. E depois que você acaba se separando de fato, sofre porque o amor era verdadeiro. O que não está encontrando é um caminho. Nós estamos aqui para ajudar, os terapeutas estão aqui para ajudar. Então não deixe de pedir ajuda. Exatamente. Fabiola, a gente... Quantos momentos vocês já superaram juntos, né? Exatamente. Fabiola, a gente já está chegando no limite do nosso intervalo. Eu queria que você passasse o contato para que as pessoas participem dessa live, mandem para a Fabiola também as dúvidas online, né? E participem dessas conversas que ela tem com terapeutas. Então, gente, no Instagram, a página é Pergunte ao Terapeuta. Segue lá, porque amanhã, às 8h30 da noite, eu vou fazer a primeira live com o terapeuta Tônio Luna. Vai ser muito legal. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir provocar perguntas e provocar respostas aí dentro de cada um.
Isso. Tá bom? E unir os laços, né? Para que a gente não fique aí todo mundo com uma ponta perdida e que perca esse laço, que não fique virando nó nessa quarentena. A gente vai estar junto, hein, Fá? Eu vou participar dessa live. Eu quero então tá bom. quero muito ver esse modelo novo, tá bom? Fabiola, Então, muito beijo obrigada pra pela vocês. participação. Um beijo bem grande. A gente já Beijo. volta para continuar com esse assunto. Estamos de volta com Super Consciência e mais gente participando aqui na nossa live do Facebook. O Fernando Santos, ele comentou que além da gente dar esse agasalho emocional para alguém de rua que está passando necessidade, seria muito bom se houvesse um encaminhamento profissional para todos eles. A gente também tem outras pessoas aqui participando, que eu vou deixar um bom dia, para Ângela Burgulins, para Cristina Bauser, para o Roberto Queiroz, para o Olinto Simões, né? E tem mais gente aqui participando. Então, você que está nos ouvindo pela rádio, pelo site, participando da live do Face, do Instagram também, no 95 FM Curitiba, e que está nos mandando mensagens no 92589895, muito obrigada, continue participando. Esse é o tipo de assunto que a gente pode conversar vários dias. Nada com relação a relacionamento esgota numa conversa só. E nem aprende-se numa conversa só. E no bloco anterior, a gente estava conversando com a psicóloga Fabiola Guimarães sobre aquelas coisinhas que a gente vai deixando. Sabe, muitas vezes a gente deixou de dizer aquilo que sentia, o que pensava, e aquilo vai virando um ranço. E que não precisa. Ela terminou muito positiva a nossa entrevista, contando que é muito importante cada um ter um pouquinho de reflexão do que pode melhorar na relação antes de pensar assim, vou explodir essa ponte. Agora, é muito fácil também culpar o outro pela minha insatisfação. Então eu vou dizer assim, eu não estou feliz porque ele blá, 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 e não penso em mim. Quer dizer, culpar o outro ou trazer algum tipo de culpa crônica, isso acaba explodindo qualquer relação, né, Jaci? O problema é que quando existem as dificuldades, muitas vezes aparece um motivo para fazer uma crítica. E muitas vezes nós somos criticados. E isso gera no nosso cérebro um processo que é importante conhecer. Que quando eu sou criticado, eu estou sendo afrontado. Eu estou sendo, por mais que haja amor, algo está falando que eu estou errado. E isso o nosso cérebro tem uma mania de reagir imediatamente e automaticamente eu me fecho. Não estou falando de mim, o cérebro faz isso de uma maneira natural. Então, quando você recebe uma crítica, o nosso cérebro antigo, ele para, ele quer reagir, ele quer fugir ou lutar, e aí começam as brigas, os problemas. E o que é pior, quando o meu cérebro antigo está funcionando, o meu cérebro novo, capaz de pensar, ele não consegue pensar. Então, eu preciso de treinamento. Treinamento como? Quando eu receber uma crítica, eu vou pegar o meu cérebro antigo, ele vai sentir, mas com o tempo eu vou saber, calma, porque quanto mais seguro estiver até da relação, eu vou ouvir a crítica. Porque enquanto você não escutar a crítica, outra verdade, outra realidade, você não sai do lugar. E se você não sai do lugar, como é que você vai crescer? Como é que você vai entender alguma coisa que você possa estar fazendo errado? Então concorde em parte com a crítica. Começa porque se você prontamente reage, o outro também vai se defender outro cérebro. Então concorde em parte com a crítica, ouça a crítica racionalmente para entender essa outra realidade. Isso é, avalie a crítica. Será que dá para fazer isso? E muitas vezes você vira assim, poxa amor, você tem razão, eu realmente sou um pouco assim. E você pode ir colocando esse treinamento para dentro do teu corpo. Agora, quando você precisa fazer uma crítica, a coisa muda. No primeiro caso, você vai receber a crítica, é só com treinamento que você vai aprender a reagir. Quando você precisa fazer alguma crítica, você precisa de planejamento, porque o outro está ali andando, não está nem pensando nisso. Você vai ter que ter um momento especial para fazer a crítica. Agora, critique o problema sempre, não a pessoa. Porque quando você critica o problema, olha amor, eu não gostei, eu não estou gostando disso, como está acontecendo, isto que está acontecendo, você fala da coisa, e não da pessoa, que ela é desleixada, ou que ela é problemática, que ela sempre faz as coisas desse jeito. Aí está você infantil falando. Então, fazer críticas e ouvir críticas precisa de treinamento e planejamento. Coloca isso na tua vida, você vai ver a diferença que isso faz. Isso é verdade mesmo, né? Então,
Se você está incomodado com aquela montanha de louça que não foi lavada e aí existia um acordo, você não fala assim, pô, você não faz, você não... Não, poxa, tá me incomodando olhar ali, eu preciso fazer o almoço, aquilo ali ainda não terminou, você pode dar uma aceleradinha. Você é um traste mesmo, né? Nunca lava essa louça. Aliás, por falar em lavar louça, eu já falei pra ele que isso é uma das coisas mais sexys que o marido pode fazer em casa. Não sei não, mas tudo bem. Confia em mim. Mas olha, vamos usar isso daqui, nós podemos ter uma opinião diferente. Opiniões diferentes também é outro tema fundamental na vida de um casal. O que eu preciso fazer quando eu tenho uma opinião? Eu passo essa opinião para minha esposa, vamos supor que ela discorde. Nós vamos comentar e vamos conversar, eu vou usar os meus argumentos, não manipulação, para vencer a batalha. Eu vou usar os meus argumentos e ela pode, ouvindo meus argumentos, chegar no final e falar assim, olha amor, quer saber? Ouvi teus argumentos, mas de fato eu não concordo. E ela coloca os argumentos dela. Ela pode concordar em parte com os meus argumentos e falar, ó, concordo em parte, ou ela pode até, puxa, eu nunca tinha pensado nisso e mudar de pensamento. Olha que legal. Quer dizer, não importa, eu não tenho que obrigar a minha esposa a passar a pensar como eu. Mas, como nós temos a mesma direção, o mesmo caminho, nós vamos usar as estratégias da crítica e a estratégia da opinião. Só vale lembrar uma coisa que é muito importante para quem tem filhos, que a gente pode pensar diferente e discutir positivamente, né, entre aspas aqui, porque quem não está nos vendo não está vendo meu dedinho aqui, mas quando um filho percebe que a mãe concorda com isso e que o pai não concorda, a criança escolhe para quem vai pedir determinada coisa. E a criança está aprendendo também o que fazer no futuro. Agora é engraçado, eu e minha esposa, a gente conversa com tanta energia, a gente tem vontade, de fato, das coisas que a gente está falando, que não poucas vezes a nossa filhinha chega pra gente e fala, parem de brigar os dois. Porque eu sou meio italiana, minha mão não para, né? E é curioso que nós realmente, nós falamos, filhinha, nós não estamos brigando, a gente só conversa entusiasmado. Ou tentando falar um pouco mais rápido, mas é que a minha mão é gesticulando, assim. Mas por que eu disse isso, gente? Observe, a criança enxerga tudo. A criança e tem um ela radar. Sofre. E muitas crianças não fazem como a nossa filha, fica lá no cantinho dela sofrendo. E eu não coloquei um filho no mundo para um filho sofrer. Então eu preciso crescer, ser adulto, para cuidar e proteger meu filho. A minha filha, eu falo para ela, Deus me colocou nesse mundo para cuidar e proteger de você, minha filha. Para te dar amor e te ajudar a crescer com uma superconsciência. Então esse é o pensamento que a gente tem que ter com o filho. Então olhe para dentro de você. Vamos tirar esse egoísmo da separação, do divórcio e acredite no amor. Claro que existem situações extremas, situações que outro não quer de jeito nenhum evoluir e o divórcio acaba acontecendo. Mas mesmo assim pode ser feito da maneira mais benigna possível. Pensa em você e pensa nos teus filhos. Exatamente. Porque superconsciência é isso, gente. Olha só, a gente está plantando uma sementinha benigna na sua cabeça e no seu coração para trazer os bons pensamentos sempre de brinde em qualquer situação que você esteja enfrentando na vida. E tudo é relação. Existem relações que a gente vem conversando aqui, hoje especialmente no programa, que fala muito de família, que é muito de casal. Mas existem relações de amizade, relações com o chefe, com subordinados, com funcionários, que continuam. E com todo mundo dentro de uma panela de pressão, ou se sentindo na pressão. Né? Eu, por exemplo, não funciono muito bem sob pressão. Tá falando comigo, eu tô apressada, eu tô fazendo alguma outra coisa, muitas vezes eu dou uma resposta um pouco mais... E aí eu tenho que pensar assim, meu Deus, pra quem tá ouvindo pode parecer grosseria, mas eu tô concentrada, não me tira daquela concentração. Mas a pessoa que tá falando comigo não sabe, né? E isso às vezes acaba atrapalhando. E como é que tá o padrão de diálogo de você com o teu marido? Do teu marido, você marido com a tua esposa, ou com qualquer pessoa. Sabe aquela situação? Existem 4 pontos importantes que as pessoas se defendem para evitar o diálogo. É uma característica que muitas das pessoas não percebem que fazem assim. A mulher quer fazer um comentário, uma crítica com o marido, qualquer situação, e o marido vira para ela e fala assim, como é que ele fala? Não quero falar sobre isso agora. Isso é um tapa na cara. Isso você precisa colocar um ponto, você quer colocar um ponto em discussão, e a resposta sempre vem com evasivas, com fuga. Quando alguém quer fugir da conversa, é porque ele tem medo da conversa. Ele não quer realizar aquela conversa naquele momento. Essa é uma maneira, fugir. Outra é aquela que fala assim, quem? Eu? Você chega para uma crítica para a pessoa e ela fala, não, a pessoa nega o problema. Eu nunca fiz isso.
Né? Então essa é a segunda maneira. Posso te interromper um negócio que claro. tem a ver com isso. O Olinto Simões, ele está perguntando que quando acontece tudo isso na quarentena, esse momento de introspecção, ele acontece em conjunto? Em conjunto, o conjunto é a família que está ali, quer dizer, o problema ele é sistêmico, existem vários problemas ao mesmo tempo. Na hora que você fala assim, quem? Eu? Na hora que você está pensando ou falando sobre isso daí, se eu estou junto, isso acaba sendo em quem é conjunto. uma negativa. Eu estou negando que haja um problema e que o problema faça a minha parte, faça parte de mim. Quer dizer, então existe a situação que eu não quero falar sobre isso, a situação que eu falo quem eu, isto é, eu entro na conversa, mas nego que isso tem a ver mas comigo. Mas gera tal da introspecção, que é o que ele está falando. E tem aquela pessoa que gera um monte de desculpas, sabe o que quer? Sabe o que quer? É que fulano, é que ciclano, é que não sei o quê, e você tem essa dificuldade. E por último, que é uma situação muito ruim, é quando você devolve a crítica. Você começa a ouvir a crítica e imediatamente você fala, mas e você que semana passada fez isso, isso e aquilo? Todas essas 4 são mecanismos horríveis de defesa do ego. São mecanismos que está se defendendo e não vai trazer benefício para ninguém. E digo mais, muito menos para você. Como é que tem que ser uma relação? Primeira coisa, lembre-se e fale, eu amo você. Então, se eu vou fazer uma crítica para minha esposa, amor, eu amo você. Daí ela fala, já lá vem ele com esse papo. Não, mas é verdade, eu quero que você fale para você, para o teu coração, eu amo você. Segundo, eu quero ouvir tua crítica, eu quero ouvir a tua realidade, a tua maneira de ver o mundo, porque eu quero crescer, eu quero aprender, eu quero conhecer o seu mundo. Eu preciso conhecer o seu mundo, de receber presentes no dia da mãe a partir de mim, porque é uma maneira de eu conhecer você melhor. Até para não pisar em campo minado, né, gente? Você sabe que aquilo é importante para evitar qualquer problema, não pisa naquilo, faz, custa mais barato. Me perdoe se eu te magoei. Vou falar isso agora no ar, né? Me perdoe o modo como eu agi, eu fui infantil, eu falhei com você, meu amor. Anote essas frases e diga para sua esposa. Sabe por que eu digo anote agora? Porque você não está treinado para isso. Com o tempo, o teu cérebro inconsciente absorve e torna-se automático. Pedir perdão, perdoar. Então, você aceitar que as coisas funcionam dessa maneira é fundamental. Descobrir e satisfazer as necessidades do outro, conversar sobre elas e assim com muito mais coisas, para não falar em muitos mais programas aqui para você. Exatamente. Então, assim, primeiro a gente pensa, depois a gente coloca em prática, faz isso uma atitude, muda comportamento, e aí sobra um pouco de ar para respirar nesse período em que está todo mundo de confinamento. Mas vamos fazer desse período uma fase muito construtiva e muito positiva, para que todo mundo passe dessa para melhor. E reforce o teu compromisso, não se separe. Gente, até amanhã, um beijo bem grande, muito obrigada por participar e podem continuar mandando aqui as perguntas e tudo mais que a gente responde também e a gente traz para o próximo programa, tá bom? Muito obrigada. Obrigado. Beijo.